Oi, gente! Quem fala aqui é a Bruna e no vídeo de hoje eu venho falar um pouquinho sobre as minhas leituras realizadas no mês de outubro. Bom, mas antes de a gente falar sobre os livros que eu li no mês de outubro e o que eu achei deles, eu já gostaria de pedir o seu like. Já clica no like, deixa o seu like. Caso você não seja inscrito aqui no canal, seja muito bem-vindo, se inscreva para que a gente dê várias dicas de livro, unboxing, resenha, enfim. Se você gosta desse assunto, você vê o canal certo. Não se esqueça de ativar suas notificações para o YouTube sempre te lembrar quando sair vídeos novos. E aliás, faço o convite para você passar nas minhas outras redes sociais. No Instagram eu compartilho diariamente a minha rotina literária, vocês ficam sabendo de antemão o que eu estou achando das minhas leituras. E na Twitch, na roxinha, a gente faz lives de sprint de leitura em alguns dias da semana. Então se você quer ler um bom livro, focar, trabalhar, estudar, bora pra roxinha junto comigo. Agora sim, vamos falar das minhas leituras realizadas no mês de outubro, que eu estou muito feliz que no total eu li 11 livros e 3 contos, na verdade 4 contos. Bom, vou começar falando dos livros que eu li no meu Kindle. Eu Devia Estar Sonhando, do Michel Buzzi. Vou deixar aqui a fotinha para vocês. Foi o livro lido no mês de outubro, com a temática de suspense do Clube de Leitura da Ju. E, gente, vou falar que quando eu li essa sinopse desse livro, com as pessoas falando sobre o livro, eu fiquei muito instigada desde o seu lançamento. Eu queria muito ler esse livro. No entanto, foi um pouco decepcionante e maçante e cansativa a leitura. O livro não era muito grande, mas ao mesmo tempo demorou e custou para pegar. Tinha às vezes a impressão que muitas vezes o autor repetia e repetia as mesmas informações. Porque, só para vocês entenderem, esse livro traz a premissa do seguinte: a gente vai ter uma personagem principal que ela vai relembrar de acontecimentos de 20 anos atrás. Por que ela vai relembrar? Porque parece que coisas estranhas 20 anos depois estão acontecendo exatamente como aconteceu 20 anos atrás. E ela é casada, já tem suas filhas grandes e ela vai rever o passado, um grande amor da vida dela. Ou seja, a gente vai ver que teve uma traição. Não, qual traição? Tá com a questão de traição. Então a gente vai ver esse passado retornando na vida da nossa personagem principal. Bom, os primeiros capítulos eu achei bem interessante. Aconteceu algo no livro que me instigou muito, que me motivou a querer ler mais, que acho que foi lá pela volta do capítulo 15 ou 18. No entanto, depois custeou. Praticamente até o capítulo 18 foi interessante, principalmente no capítulo 15 e 18, que algo aconteceu que me deixou chocada e querendo ler mais para saber, afinal de contas, o que aconteceu. Mas depois disso ficou cansativo, muito repetitivo e umas viagens, porque a gente fica se questionando se realmente alguém faria aquilo ou não que a nossa personagem fez. Então foi um livro que foi legal, não foi uma leitura que me deixou com medo, muito pelo contrário, eu acho que foca muito mais no romance do que no suspense. Eu indicaria esse livro? Eu indicaria esse livro sim, caso você quer se introduzir ao universo dos livros de suspense, mas tem certo anseio ou medo de ler algo pesado. É um livro totalmente leve em questão do suspense, mas eu já lhe digo que, assim, vai ter muita parte do passado que a gente acabou de ler e no futuro a personagem repete a mesma informação. Então isso é meio cansativo. Pô, a gente acabou de ler, a gente, ok, entendeu, querida? Não precisa repetir de novo. Então foi uma leitura cansativa. Eu dei 3 estrelas para esse livro, não dei menos, porque eu acho que não foi de todo mal a história, principalmente as questões do final, desenvolvimento, plot twist, eu gostei bastante. A pessoa que estava por trás das coisas foi surpreendente, não havia pensado de jeito algum naquele desfecho, então eu gostei muito dessa parte. O que me dificultou e o que me fez dar uma nota menor foi o meio do livro, sabe? Porque o início foi interessante, introdutório, teve algo lá pro 15º capítulo que foi legal, agora vai, mas não foi. E aí só foi lá nos últimos capítulos do livro que foi uma adrenalina, que aí parecia que eu estava lendo um livro de ação. Agora vamos para as próximas 2 leituras.
E antes de comentar sobre as duas leituras, para quem não sabe, o mês de outubro, eu e a minha amiga Ju Barcelos realizamos uma maratona de Halloween. Então eu vou deixar aqui no card de informações o vídeo que eu comento sobre a minha TBR e vocês vão ver aqui que nem todos os livros eu fiz a leitura da minha TBR. Então vão lá conferir, vão ver como foi os desafios, enfim. E a gente fez o quê? Uma leitura coletiva para Twitch, que foram 2 livros. Garotos Mortos Não Contam Mentiras e Garotos Mortos Não Contam Segredo, do autor Mark Miller. Esses 2 livros estão disponíveis no Kindle Unlimited e em ambos eu dei 2,5 estrelas. E assim, eu acho que esse autor, ele é brasileiro, ele tem muito potencial como escritor para desenvolver livros. Eu achei que foi muito boa a leitura, foi bem fluida, bem rapidinha. Inclusive, os 2 livros, eles têm média de 60 páginas. Só que uma coisa que me incomodou foi o seguinte, que quando me vende uma ideia de livro 1, livro 2, para aquelas pessoas que, por exemplo, não têm um Kindle Unlimited, a gente pensa que na história do volume 1, do livro 1, vai ter início, meio e fim. E que o livro 2 vai ser a continuação. Mas na verdade não. Na verdade a história 1 tem início, mas não tem meio nem tem fim. E a 2 meio que a mesma coisa. Ou seja, uma dica pro autor. Eu acho que ele deveria ter ligado todas as partes em um único livro. Então quando a gente tem aquele livro que tem parte 1, parte 2, parte 3, é como se fosse isso. E aí, inclusive, ele lançou a parte 3 no Halloween. Então eu acho que eu teria gostado mais se fosse um livro de um volume só, com essas partes distintas do livro, tá? Então a história inicialmente vai ter o seguinte. Nós temos 2 garotos, um romance LGBTQIA+. E esses 2 garotos, eles estão na escola, né? Contraturno, né? Então, né? Estão lá na escola, né, pra ninguém ver. Temos 2 personagens. Então, ele é aquele bambambam famosão da escola que não quer que as pessoas descubram que ele é gay. E o outro, a gente tem um gay assumido na comunidade, enfim. E os 2 têm um relacionamento às escondidas. Estão eles lá depois do horário da escola, se pegando e tudo mais. E eles estão saindo quando, de repente, eles se deparam com uma cena de um assassinato. Eles estão vendo um colega de classe ser assassinado por um cara, com uma pessoa que tá com um casaco preto, que não dá pra ver o rosto. E aí um dos jovens vai lá, pega o celular e bate uma foto, né, pra testemunhar, enfim, pra depois mostrar pra polícia. Só que o detalhe, ele esquece o flash ligado. Nisso, quando ele bate a foto, o bandido vê que os 2 estavam vendo o ato do assassinato acontecer. E aí o que ele faz? Ele começa a perseguir esses 2 jovens. Então ele começa essa perseguição no colégio, depois os dois conseguem sair do colégio. E aí, no dia seguinte, as pessoas têm a ideia de que aquele garoto cometeu suicídio, porque o bandido fez com que ficasse parecendo um suicídio. E aí, um desses jovens, não o bambambam, não o jogador do time do colégio, vai começar a receber mensagens fazendo chantagem, falando que ele sabe os segredos dos 2, ele conhece, ele é o bandido. E aí os 2 vão entrar nessa coisa de querer descobrir quem é que matou. Até o mesmo ponto eles ficam brigados, porque o outro cara fica muito mais preocupado na sua reputação do que falar que viu que cometeu um crime que não foi suicídio. Então eles decidem não ver a polícia, principalmente por causa desse rapaz, jogador de basquete, que ele não quer falar para a população, para a cidade, enfim, que ele é gay, né? Então, enfim, gente, eu achei bem interessante, é bem rapidinha a leitura, mas teve coisas que me incomodaram, que me fizeram dar essa leitura, essa pontuação de 2,5 estrelas, porque foram coisas muito... por exemplo, era um livro, uma história retratada no Brasil, uma cidade do Brasil, se não me engano, de São Paulo, mas a gente tinha muitos elementos americanizados. Então, isso me incomoda um pouco, de tu ver numa obra de um autor brasileiro que se retrata numa cidade do Brasil, elementos que são estrangeiros, né? Então, perde um pouco da autenticidade. E, ao mesmo tempo, pra mim, acho que pode ser uma leitura muito legal para jovens, porque pra mim o plot twist, que ainda não aconteceu, ou suspeito, ou a história, pra mim é muito mais juvenil. Então, foi legal, bem clichê,
E eu acho que esse autor tem muito potencial para frente. Bom, agora vamos para os livros físicos. E eu li aqui 3 contos, o Allan Poe, Lovecraft e Doyle. No conto de Lovecraft e Doyle, se não me engano, acho que eu dei 3 estrelas. Mas o Edgar Allan Poe, eu não consegui dar uma estrela, eu acho. Porque pra mim foi um conto extremamente desnecessário. Aquilo que o autor retrata, pra mim, é um ato horrendo para pessoas que defendem animais, que vai envolver a questão de maltrato a animais. Então, pra mim, eu chorei lendo esse conto. Não gostei, detestei, sendo bem sincera. Enfim, se vocês querem saber um pouquinho mais sobre esses contos que eu li, vou deixar aqui no card de informações a parte 1 do meu vlog de leitura da maratona, porque lá eu vou detalhar um pouco mais sobre esses contos, tá? Mas se não me engano, os outros autores eu li, só pra vocês saberem, né? Mas eu li do Conan Doyle, O Gato Brasileiro. Do Lovecraft, eu li O Chamado de Cthulhu, que é bem famoso. E do Allan Poe, eu li O Gato Preto, que eu não gostei nem um pouco. Inclusive, eu também li o bônus, que é O Corvo, que é um poema. E o Corvo eu até que gostei, mas o Gato Preto eu nem consigo falar, sabe? Foi péssimo. Pior leitura que eu já fiz, como uma pessoa que gosta de animais. Não envolve miticismo, até que envolve, mas pra mim não entra, não passa. Pra mim... não consegui, tá, gente? Eu defendo animais, não gostei mesmo. Bora pra próxima leitura. E eis que finalmente veio a leitura do Pequeno Príncipe. E esse foi o primeiro livro que a gente leu num clube de livros encalhados, que algumas pessoas se reuniram para fazer leituras de livros que temos em comum na estante, que tá muitos e muitos tempos paradinho sem a leitura. Eu tenho essa edição aqui do Pequeno Príncipe, uma edição bem simples, né? Tem ilustrações, mas não sei se é uma edição econômica. Eu ganhei de brinde uma época, há muito tempo atrás, mas tem ilustrações. Mas eu li pelo Kindle, se não me engano tem no Kindle Unlimited. Eu preferi ler no Kindle, principalmente porque no final aqui tem bastante falha de impressão, que fica difícil fazer a leitura. Então eu optei por fazer a leitura no Kindle Unlimited. E O Pequeno Príncipe foi uma história assim que me cativou bastante, foi uma história que eu nem acho que seja uma história infanto-juvenil indicada para crianças, mas eu acho que pode ser lida por crianças juntamente com um adulto, mas eu acho que quem vai realmente aproveitar dessa leitura, sem dúvida alguma, é um adulto, porque a gente vai ter várias reflexões sobre o Pequeno Príncipe, sobre coisas que envolvem o mundo dos adultos, dos jovens adultos, enfim, me trouxe várias reflexões, principalmente na questão sobre o que fazemos com o nosso tempo, o que faz a gente se considerado felizes, enfim, do que damos realmente valor para as coisas. E eu dei 4 estrelas no Pequeno Príncipe. Acho que eu não preciso comentar muito sobre o Pequeno Príncipe por ser um clássico infanto-juvenil que muitas pessoas conhecem, do Atelier de Saint-Exupéry. Não sei se assim pronuncia. Bom, bora para a próxima leitura. E já que estamos falando de um clássico infantil, lemos pelo Clube da Ju, em comemoração ao Dia das Crianças, um clássico infanto-juvenil, Alice no País das Maravilhas, que eu li nessa edição belíssima da Dark Side Books. Adorei essa edição. Opa, eu sempre esqueço que nesse primeiro Alice no País das Maravilhas vem um brinde, uma cartinha. Gente, essa edição é belíssima, eu acho que eu já mostrei ela pra vocês. Mas o pessoal na Twitch viu com detalhes essa edição. Então, se você quer saber de antemão dos livros que chegam por aqui, segue na Twitch, que às vezes eu faço um unboxing e mostro bem detalhado os livros que eu estou lendo. E, gente, Alice, da mesma forma do Pequeno Príncipe, né? Não preciso ficar falando muito pra vocês, porque é uma história muito conhecida. Só que aqui a Alice é engraçado, porque na versão da Walt Disney, a versão que eu conhecia de criança, é um pouco diferente. Tem partes aqui meio mais diferentes, mais macabrinhas, mais estranhas para uma criança. Enfim,
Gostei bastante e eu dei 4 estrelas e quero muito ler a continuação, que é Alice através do espelho. Agora eu vou falar um pouco sobre essas duas leituras, que é O Médico e o Monstro e Frankenstein, que são duas HQs que são desses clássicos pela editora Príncipes. Inclusive, eu vou deixar aqui no card de informações um unboxing que eu fiz, que eu mostrei elas por detalhe, por dentro, e outros livros baratinhos de terror, como sugestão para o mês de outubro. E, gente, eu gostei bastante dessas HQs. Eu acho que é uma boa ideia sobre a história para nos instigar a ler o livro na íntegra. E sobre as edições, gostei bastante. Material de qualidade, preço baratinho, então eu gostei bastante, tá? Frankenstein e O Médico e o Monstro, acho que eu nem vou falar um pouco muito sobre isso, mas em resumo, Frankenstein a gente já sabe aquele clássico que a gente vai ter um cientista que vai querer descobrir, querer reviver as pessoas mortas, e ele vai fazer o Frankenstein, que é um monstro, né, é um homem com partes de pessoas mortas, e ele vai conseguir dar a vida ao Frankenstein, mas ele vai ver que isso foi algo muito ruim que ele fez, que o Frankenstein quis acabar, aniquilar a família dele. Em contrapartida, O Médico e o Monstro, a gente vai ter também um cientista, só que esse cientista, ele quer se tornar uma outra personalidade. Ele tem dois lados seus, um lado bom e um lado ruim. E ele quer fazer com que ele quer aproveitar a vida, fazer as coisas erradas para aquela época, aquela vozinha ruim dele. Só que ele não quer ser reconhecido, porque ele é uma pessoa culta, um médico famoso, enfim, da alta sociedade, e ele não quer sofrer por isso, por esses atos ilícitos que ele faz, por atos errados, né? Então ele vai criar uma poção que vai fazer com que ele tenha essa dupla personalidade, e ele vai se tornar, vamos dizer, um monstro. Então ele vai utilizando sempre esse remédio, esse produto, para ele se tornar outra pessoa. Então a fisionomia dele muda totalmente e daí ele comete esses atos bárbaros e aí ele pira o cabeção. Bom, gostei bastante dos dois e em ambos eu dei 3 estrelas. O Frankenstein, para mim, poderia ter mais páginas, eu acho que foi muito raso. E O Médico e o Monstro eu até gostei bastante, mas a história não foi a história no meu ponto de vista, por isso que eu dei 3 estrelas. Mas eu acho que é aquela coisa, dê um gostinho, quem sabe no ano que vem eu pegue para ler um desses dois na íntegra, não é mesmo, no mês de outubro. Mas fica a minha sugestão, se você quer ler uma HQ de um clássico de terror do gênero e pagar baratinho, vale super a pena. Ainda no estilo de terror, porque agora as minhas leituras, só uma que não, praticamente todas aqui, tá nesse estilo, foi A Casa Assombrada de John Boyne. Esse livro aqui que eu adorei, eu dei 4 estrelas, vai tratar a história de uma personagem, vai tratar a história da Elisa, ela recém perdeu o seu pai. Logo nos inícios do capítulo e até na sinopse tem isso, não é spoiler. Ela acabou perdendo o seu pai e ela decide então mudar de vida, mudar de áreas. Ela vê uma proposta bem inusitada no jornal, falando que precisa ter em uma casa, precisa de uma governanta. Ela simplesmente larga as coisas dela e vai para essa cidade, para essa casa. Chegando lá, ela se depara com 2 crianças, só que não tem nenhum adulto ali cuidando das crianças. E ela acha tudo muito suspeito, muito estranho. E aí a gente vai entrar nessa história no qual é tudo muito estranho, ninguém quer falar sobre o passado dessas crianças, sobre essa casa. E como o título fala, é a Casa Assombrada porque é realmente uma casa assombrada. A gente vai ter espíritos nessa casa assombrando a nossa governanta e tentando fazer até mal para ela. Então é muito interessante porque a história toda a gente vai vendo coisas acontecendo, envolve bastante esse estilo de filme ou de livro que a gente vai ter espíritos em uma casa. E aí a gente fica sabendo que antes dela teve 4 governantas, sendo que acho que 3 delas faleceram e tudo em um intervalo curto de 1 ano. Então é muito instigante, ela fica muito preocupada porque ela não quer ser a próxima governanta morta, não é mesmo? Inclusive a gente vai ver várias coisas, várias mentiras, várias coisas da cidade, meio que um complô. A própria cidade não queria falar sobre o passado da casa das crianças. Foi uma história bem envolvente, gostei bastante, dei 4 estrelas. Se você gosta do gênero,
fica aí a minha dica, é do autor John Boyne, que é o mesmo do Menino Pijama Listrado. Gostei muito da escrita dele, foi bem envolvente, gostei bastante do plot twist. Só que assim, tem gente que sente medinho. Eu não senti medo nenhum. Eu não sei se é porque eu adoro livros de filmes de suspense ou terror, mas eu adorei essa leitura. Seguindo a vibe, vemos Depois, de Stephen King, que é que eu vou falar só brevemente, porque tem resenha aqui no canal. Vou deixar aqui no card de informações se caber, se não aqui na descrição. A resenha de Depois, de Stephen King foi o primeiro contato com o King e isso já me cativou, me motivou a ler outros livros, inclusive já tenho outros livros do autor à minha espera na minha estante. E, gente, Apenas os Mortos Não Têm Segredos, tem até essa frase aqui na capa do livro, porque a gente vai ter James, que é uma criança incomum, ela vê gente morta. E aí a gente vai ver o James desde a sua infância descrevendo sobre esse dom e ao mesmo tempo no desenvolver do livro a gente vai ter essa personagem aqui, Alice Dutton, que é uma detetive, fazendo e utilizando desses dons do pequeno James na sua adolescência para desvendar um mistério, um crime, na verdade, para entrar numa ação para desvendar aonde foi colocado bombas de um terrorista que morreu. Então eles vão ir atrás desse terrorista que morreu para descobrir aonde ele colocou a sua última bomba. Então é um livro muito envolvente. Parecia que eu estava vendo um filme de ação lendo esse livro. Então foi uma leitura bem rápida, ele é bem pequenininho, eu gostei muito e quero sim fazer a leitura de outros livros do mestre do Stephen King. Bom, se você quer saber mais, vai lá dar uma conferida nessa resenha. E o último livro do gênero thriller psicológico, terror, /suspense que eu li como temática do mês de outubro foi A Paciente Silenciosa, de Alex Michaelangelis. E, gente, que babado foi esse? Que tiro foi esse? Porque realmente foi um tiro, né? Aqui a gente vai ter a história da Alicia, que simplesmente em um certo dia ela dá 5 tiros na cara do seu marido. E ela é presa e ela fica detida em um centro psicológico para tratamento, né? E um psicoterapeuta, ele vai tentar entrar nesse instituto a fim de ajudar a Alicia a falar. Porque assim, ninguém entende o que a motivou a matar o seu marido e ninguém sabe por que ela fez isso, porque simplesmente depois que aconteceu esse ato ela ficou muda. Por isso que é a paciente silenciosa. Então a gente vai ter esse outro personagem, que é o Theo, psicoterapeuta. E a gente também vai ver um pouco do passado do Theo, por que ele virou psicoterapeuta, dos traumas da infância dele. E, enfim, gente, foi um livro que eu li quase que todo em um sprint de leitura em uma live que eu fiz de quase 6 horas aí. E eu simplesmente surtei, eu li mais de 250 páginas nessa live, depois ficou faltando 100 páginas pra mim ler, que depois acho que eu li em 4 horinhas. E eu finalizei essa leitura no dia 31 de outubro, foi o último livro que eu li nessa temática. E, gente, foi um livro que eu dei 5 estrelas, favoritei. Foi super instigante, a gente achava, o autor fez jogos mentais na gente, que a gente achava que era tal pessoa, na verdade era outra pessoa, e no final o plot twist foi de explodir cabeça. Eu adorei o plot twist, e quando eu vi que tava acontecendo aquilo, eu fiquei tipo assim, quê? Como assim? Algumas coisinhas, bem pouco de dar o plot twist, me fez ligar uma luz, mas eu acho que foi proposital do autor, porque, tipo assim, ele deu essa luz e logo veio o plot twist, entende? Mas antes disso, não fazia ideia do que realmente aconteceu naquela história que lhe fez a Alicia cometer esse ato. Ou será que ela não cometeu? Será que foi outra pessoa? Não sei, você precisa ler. E realmente, ó, um thriller digno de Hollywood, como tá aqui na capa, e eu acho que tinha que virar filme e ia fazer maior sucesso. Eu gostei tanto que eu adicionei na minha wishlist o livro Musas, do mesmo autor, que foi lançamento esse ano. Então assim, gente, se você quer um livro, não me dá medo, esse livro não me deu medo, é uma questão que envolve bastante a psique, né? A psicologia, um thriller psicológico, que vai mexer com a tua mente. O autor vai te pegar peças, vai te fazer sentir raiva de alguns personagens, depois vai ficar em dúvida
será que será que a gente aceita aquelas coisas ou não? Se a gente ficou com pulga atrás da orelha, enfim, é maravilhoso. Ele tem esse hype até hoje, mesmo alguns anos depois do lançamento, porque vale a pena essa leitura. Então, leia esse livro. E agora sim, saindo do gênero de terror e suspense, um dos livros que eu terminei no mês de outubro foi A Vida Invisível, de Ed La Rue. Esse livro, na verdade, eu comecei a leitura em setembro e faltava, tipo, 50 páginas, mais ou menos, para eu terminar. E eu terminei em outubro, e, gente, um livro que eu dei 5 estrelas, favoritei e que, olha a quantidade, não sei se vai dar de ver, mas olha a quantidade de marcações, é porque o livro realmente foi bom. Eu não vou falar muito sobre ele aqui, porque eu vou deixar no card de informações a resenha sem spoiler, tá? Sobre esse livro que foi maravilhoso. Foi um dos 10 livros que eu mais gostei de ler nesse ano. Foi um livro que a gente vai trazer a história da Eddie, tá? Que é uma garota de 23 anos, se não me falha a memória, que ela está vivendo no mundo há mais de 300 anos. E como assim há 300 anos? Pois é, ela simplesmente em uma noite ela fez um pacto com as sombras. Só que em troca dessa vida eterna e juventude, ela meio que perdeu algo muito do importante na vida de alguém, que é a questão da lembrança. Ela é como se fosse um fantasma para as outras pessoas, porque ninguém consegue lembrar de Ed La Rue. A partir do momento que a pessoa se vira, a pessoa esquece de Ed La Rue. Ela não consegue deixar a sua marca no mundo. E até o ponto que alguma pessoa, há 300 anos depois, simplesmente se vira para ela e fala assim: eu me lembro de você. E aí a gente vai ver o porquê que essa pessoa, esse rapaz, consegue lembrar da Ed. E a gente vai entrar em um romance maravilhoso. Bom, se vocês querem saber um pouco mais sobre esse livro que tá super na hype, vejam no card de informações a minha resenha desse livro. Vão lá dar uma olhada, porque, gente, esse livro merece todo o hype. Lembrando que tem pessoas que amaram como eu e tem outras pessoas que acharam uma leitura meio cansativa. Pra mim, foi um livro maravilhoso. A descrição pra mim não me fez achar uma leitura cansativa. Claro que teve momentos que não era uma leitura frenética, mas ao mesmo tempo, imagina, são 300 anos para se contar a história dessa Ed La Rue, dessa nossa personagem, e pra mim é um livro que pra mim podia ter até mais páginas, tá? É um livro que você tem que degustar cada página, cada ano, enfim, eu adorei. Pra mim podia ter até uma série de livros só da vida da Ed, que eu queria saber mais, muito mais sobre. Bom, gente, essas foram as minhas leituras do mês de outubro. Espero que vocês tenham gostado. Comenta aqui se você leu alguma coisa temática do mês de outubro, ou pro Dia das Crianças, ou de terror pro Halloween. Comenta aqui se você já leu algum desses livros. Até o próximo vídeo. Tchau!